Oi, gente, meu nome é Silvia Niffenegger e esse é o podcast Mancada Minha, um programa onde vocês vão ouvir histórias de mancadas, constrangimentos e outras situações difíceis. Oi, gente! Episódio 68, eu quero agradecer a cada ouvinte que interage, que manda direct, que curte, comenta, compartilha. Isso dá a sensação real pra gente que a gente tá agradando, que o caminho é esse mesmo e que tá tudo certo, né? Esse feedback, porque podcast é uma coisa muito solitária, né? Se vocês não interagem comigo, eu não sei, a não ser pelos números que a gente tem acesso, é óbvio, né? Mas esse calor humano é muito bom. E eu sou muito agradecida por vocês interagirem comigo. Eu recebo muitas mancadas por e-mail, pelo direct no Insta, né? Às vezes vocês mandam no Mancada, no Insta do Mancada, e às vezes no meu pessoal e também por e-mail. O que acontece? Por absoluto amadorismo meu, eu sempre baixava, né, todas as mancadas e ia arquivando, fiz uma pasta. Só que eu perdi um pouco o controle com esse negócio de chegar também no meu direct. Como são muitas mensagens, alguns dias que eu passo sem olhar, às vezes eu tenho que passar um dia procurando quem mandou mancada. Então, quem mandou mancada, por favor, no direct do Instagram, no e-mail não precisa, porque é bem controlado, mas no direct do Instagram, me manda um oi para eu poder rapidamente anotar o nome e baixar a mancada, tá? Só quem ainda eu não publiquei as mancadas. E aí vocês vão me ajudar a refazer minha pastinha, porque 2 dias, 3 que eu fico sem olhar, essas mensagens vão se perdendo e depois para eu abrir todas e procurar entre conversas, curtidas, quem mandou mancada, eu me perdi. Agora eu criei uma tática para não perder mais. Vocês me desculpem o amadorismo, mas eu tô ficando profissional agora. Ai, são só 68 episódios, né? Ah, vá, é mesmo? E eu poderia estar falando do medo da violência, da polarização política que vai ter o ano que vem, de uma nova epidemia ou não. O meu medo de 2025, na verdade, é o Serginho Groisman se aposentar. O quê? Não acredito. Mas eu tô aqui gravando podcast, né? Mas que bom! São tantas preocupações, né? Só tá em paz nesse momento quem é completamente alienado. Mas uma alienaçãozinha marota, uma futilidade é bom na vida, né, gente? É pra isso que serve esse podcast. É claro. Eu, às vezes, sonho com roupa, que eu tô comprando roupa. E aí eu compro a roupa, experimento a roupa fica linda em mim. E quando eu acordo, eu fico muito, muito decepcionada. Tadinha, que Porque as roupas não existem no mundo real. Só na minha cabeça. Eu sei, eu deveria ser estilista, deveria fazer um curso de costura. Tenho que fazer, vou procurar a escola de costura, escola de moda Velage, da minha amiga Val, porque eu preciso costurar, pelo menos para fazer as roupas que aparecem nos meus sonhos. Um beijo, Val. Vou em breve entrar em contato com você para parar de sonhar com roupas que não existem e torná-las realidade. Mas quem não gosta de um sonho fútil, né? A minha alienação atual e a maior preocupação é quem vai substituir o Serginho Groisman. Ele anunciou que vai largar o programa e eu não sei se a Globo vai continuar com esse programa. Porque, para quem me conhece, meu programa favorito é o Altas Horas. Há anos, todas as vezes que eu posso, se eu estiver em casa, e normalmente eu estou porque eu não gosto de sair à noite, eu tô tomando uma taça de vinho com meu cachorro no colo assistindo o Serginho Groisman. Aí eu imito o Whindersson Nunes e chamo o Léo pra encher minha taça quando ela acaba. A desculpa é porque o cachorro tá no meu colo e eu não posso sair do sofá. A perna chega a ficar dormente. Aí eu grito, Ladies and gentlemen, por favor, imitando o Whindersson Nunes. me dá aqui mais vinho, por favor. E ainda ganho beijinho, né, gente? Quem não quer? Pra que eu vou lá buscar se eu ainda ganho beijinho? O Léo tá lá na cozinha fazendo comida boa, né? É muito bom assistir ao Serginho Groisman. E me assombrou essa informação, porque ele não tem substituto para aquela elegância, aquela cultura, influência. Qualquer artista brasileiro aceita na hora o convite para ir no Altas Horas. Pode ser gospel, sertanejo, MPB, internacional, Gilberto Gil, Caetano Veloso. O Serginho é muito influente no universo cultural. Por isso que o programa dele é diferenciado e junta tanta gente interessante lá. Eu fiquei pensando assim, o Fábio Porchat, por exemplo.
É um cara legal, ele é bem-humorado, ele é rápido, ele interage bem com o público, mas ele é um cara cansativo. O Fábio Porchat, ele não respira bem. E eu já reparei que quando eu ouço ele falando por mais de 5 minutos, eu tenho que pausar e respirar, porque eu paro. Ele não respira bem, Fábio Porchat. Ele não respira e aquilo ali não vai dar certo, porque ele vai cansar os convidados, vai cansar a plateia, só se ele falar bem pouquinho, assim. Eu tinha pensado também no Paulo Vieira, que é um fofo, né? Paulo Vieira, eu amo o humor dele, amo como ele interage com as pessoas também, como ele entrevista. Só que o Paulo Vieira é muito novo, ele não tem estrada, entendeu? Tem estrada para dialogar com aqueles caras da velha guarda que vão lá no Serginho, aqueles caras aposentados que você não vê há 20 anos, sabe? Que ia lá no Chacrinha e depois sumiram. Só o Serginho que traz esses caras de volta e tem know-how para conversar com os caras. Então, assim, Paulo Vieira também não vai dar. Pensei na Tata Werneck, mas a gente ia ter uma convulsão cerebral com 20 minutos de programa, porque a velocidade dela e ela não dá. Tem que ter aquela serenidade do Serginho, sabe? Aquela educação, aquela elegância. A Tata não tem. Pensei também na Sabrina Sato, mas ela gosta de fazer aquele gênero burrinha, distraída, que eu sei que é gênero, eu sei que ela é uma menina muito inteligente, muito vivida, mas também acho que ela não dialoga com todas as gerações e todas as esferas culturais como o Serginho. Então, assim, Não, e tem um filho do Gugu que anda pra cima e pra baixo, toda hora tá lá na plateia. Toda vez que entrevista ele fala, meu sonho é ser apresentador. Não é esse cara, pelo amor de Deus. Então, assim, eu tô aflita, gente. Tô aflita. Quem vai substituir o Serginho Groisman? Vamos acompanhar o desenrolar dessa história. Mas, assim, tem sido minha aflição. Minha aflição é uma eleição ano que vem? É uma Copa do Mundo? Não é. É quem vai substituir Serginho Groisman. E se a Globo vai continuar com Altas Horas? E se não continuar, o que eles vão colocar depois da novela sábado? Porque eu gosto da TV aberta. Eu gosto de ficar no sofá, porque a minha cabeça já explode de tanta série e filme que eu vejo. Eu preciso de um programa de entretenimento nacional, com caras que eu conheço, com histórias que eu conheço, sabe? Então, assim, minha preocupação é essa, tá, gente? Então tá. Então tá bom. Mas vamos à mancada de hoje. A mancada de hoje é como é ruim criar cenários que só existem na sua cabeça. Mas isso é um assunto muito relevante e não é o caso desse podcast. O meu filho, de 13 anos, pratica cubo mágico há muitos anos já. Alguns anos, né? Porque ele tem 13, nada de uma pessoa de 13 anos é há muitos anos. Eu tenho sapato que é mais velho que ele, tem calça jeans que é mais velho que ele. Não me diga! Então, assim, há alguns anos ele pratica cubo mágico. E aí ele foi melhorando o tempo, foi empolgando, foi até um presente das tias dele, que deram assim despretensiosamente um cubo amador de criança, de brinquedo, e ele rapidamente demonstrou muita habilidade, era a praia dele, né, a matemática, os algoritmos, ele é um menino muito inteligente, não é altas habilidades, não é superdotado, mas é um menino muito inteligente, pelo menos eu não tenho diagnóstico, né? Puxou o pai. Eu acho que meu filho me puxou, pouca gente sabe, mas eu detenho um recorde sul-americano também. Todos os dias de manhã, há mais de 10 anos, a minha refeição são 2 ovos cozidos. E eu desenvolvi uma habilidade para descascar ovo, que eu acho que eu detenho o recorde sul-americano de descascar ovo. Eu vou cronometrar, mas eu acho que eu detenho o recorde. Eu duvido que um ser humano descasque um ovo cozido na velocidade que eu descasco. Eu bato assim, ó, na beirada da pia, tá, de todos os lados, passo só os dedos assim, a casca sai quase que inteira. Eu descasco 2 ovos em poucos segundos. Acho que foi daí que veio a habilidade dele de montar cubo mágico. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Aí, ele rapidamente conseguiu números muito rápidos, muito bons, tempos muito bons no cubo, e a gente foi dando cubos melhores para ele, incentivando. Ele foi estudando muito, e aí chegou um campeonato em Belo Horizonte, um campeonato nacional, da associação mesmo de cubo mágico.
E anunciou, e a gente inscreveu meu filho, e ele entrou para, né, a Confederação Brasileira, tem a fotinho dele lá, com os tempos dele, os recordes e tal, recordes dentro do universo dele, né? Porque as coisas são completamente absurdas. Se vocês forem, vocês piram. Aí fomos para o primeiro campeonato. Eu, como mãe de atleta de cubo, nunca tinha ido em nenhum campeonato. O que eu imaginei? Tinha lá, né, o link com os horários das competições, porque são várias categorias, 2x2, 3x3, piramides, eu nunca sei como fala. Categoria vendados. E ele se inscreveu nas categorias que ele gosta, que era 2x2, 3x3 nessa época. E eu vi lá os horários e vi que era na Universidade Federal de Minas Gerais, o FMG, que era no prédio tal. Imaginei que ia ter uma infraestrutura assim, tipo, fosse num auditório ou num ginásio, que tivesse as cadeiras, um palco, aí passasse no telão um zoom dos competidores, e eu achei que ia ter uns 3, 4 quiosques com espetinho, já até imaginei aquela fumaça de espetinho dentro do ginásio, parecendo aquelas festas juninas de escola, né? Imaginei um quiosque de cachorro-quente, um quiosque de bebidas, um quiosque de doce, sorvete, imaginei os banheiros, imaginei tudo, mas levei lenço higiênico, levei uns pacotinhos de bolacha, porque eu fiquei com medo não sabia quanto tempo que a gente ia ficar lá e fui prevenida, né? Sou mãe. Mãe é prevenida. Te falam que tem comida, você alimenta seu filho antes. Te falam que vai ter as coisas, você leva uma garrafa de água. A gente não dá bobeira, né? Fala, tá calor, você leva casaco. Então, eu dei uma de mãe e levei um pouquinho de coisa. Quando a gente chegou lá, aliás, o FMG é um campus lindo, já frequentei lá em festas, eu não estudei na UFMG, mas eu frequentei lá muito caloradas, shows, essas coisas, não sei, tinha umas coisas lá que eu ia lá, o campus é a coisa mais linda, entramos de carro no campus, é gigantesco, muito verde, muito lindo, chegamos no prédio da matemática, fomos subindo, e eis que eu me deparo com o campeonato de cubo da Associação Brasileira lá, não sei se é associação ou se é confederação, era uma sala de aula, tá? Tava quente fora da sala, dentro da sala tava 45 graus, uns ventiladorzinhos assim, sofrido, ventilando, eles botaram uns panos pretos na janela para poder não bater sol, literalmente, dentro da sala de aula. E o pessoal que trabalha nesses campeonatos, eles são incríveis, porque tem que lançar os resultados simultaneamente. Então, são vários notebooks ligados com aqueles caras mais inteligentes, nerds, que os mesmos caras que competem são os mesmos que são juízes de mesa, né? Ele compete aqui, quando ele não está competindo na categoria dele, ele é juiz de uma outra categoria. E tem eu acho que é delegado, gente, se não me engano, que quando o cubo cai meio torto, ele vem e fala se valeu, se não valeu. Então, o competidor, ele monta o cubo no menor tempo possível, bate a mão no temporizador e anota, e isso tudo é o campeonato. Cada um na sua categoria. Que doideira! Quando eu entrei nesse universo, parecia que eu estava em outro planeta. Aqueles meninos, todos com cara de inteligente, cada um na sua cara de inteligência. E aquilo revelou para mim que eu conhecia meu filho brincando dentro de casa. O campeão sul-americano de cubo mágico estava lá. Ele tem 16 anos. Ele tinha 16 anos, foi o ano, até uns 3 anos isso. Caio Sato. Ele monta um cubo em 3,5 segundos. 3,05 segundos, um cubo inteiro. Será? E ele estava lá fora montando com uma mão só, cheio de gente em volta. Tirei até foto dele com meu filho e ele competiu. Só que é o seguinte, gente, era um calor e não tinha cadeira, não tinha estrutura nenhuma. As mães com aquele monte de sacola, muitas tinham que levar os
filhos menores. Menor, né? Assim, você tem um lá de 13 competindo, a mãe tinha mais 2 filhos menores, entendeu? Você tem um menino de 17, ela tinha mais um menino pequeno. Se um filho de 10 anos, ela tinha um de colo. E fora a quantidade de gente fora de Belo Horizonte, que veio para a competição, assim como depois teve em Curitiba, teve em vários outros lugares o campeonato. E não tinha estrutura nenhuma. É complicado. Eu fiquei em pé com a minha mochila, ao mesmo tempo querendo rir da minha cara, do cenário que eu imaginei antes, e ao mesmo tempo encantada, porque assim, se por um lado eu imaginei que a estrutura era altíssimo nível, por outro, a competição era altíssimo nível. Era um negócio de louco, de cara, é um silêncio absoluto. Não pode cair uma caneta no chão, porque senão você desconcentra um cara, porque ele pega o cubo, aí ele tem 15 segundos para ele analisar o cubo, e quando ele dá ok, starta o tempo dele e ele começa a montar. Então, assim, nada pode distrair, não pode ter uma risada, uma palma, derrubar uma cadeira. Então, é um silêncio de cortar com a faca, o silêncio. Todos os celulares silenciados. E muitos competidores usam abafadores, inclusive os autistas, né? Que tem muito competidor autista, eles usam os abafadores para não desconcentrar. E aquele ambiente, eu fiquei fascinada. De cara eu cheguei e vi a competição dos vendados. Simplesmente o cara analisa o cubo sem a venda. Tem um embaralhador, tá, gente? Quem embaralha os cubos para competição e põe no potinho com o nome do competidor é lá atrás de um biombo. O cara analisa aquele embaralhamento, cada hora é de um algoritmo. Depois que ele decora, ele baixa a venda. Eles colocam um cartaz na frente dele, assim, entre o rosto e o cubo, para não ter perigo dele estar enxergando por baixo da venda. E ele resolve o cubo numa velocidade assim. Incrível. E foi a coisa mais incrível que eu já vi, porque era dentro de uma sala de aula. Então, ao contrário do ginásio que eu estava achando com a infraestrutura, eu comendo espetinho e tomando Coca-Cola, eu estava em pé a metros desse fenômeno que é a competição de cubo. É um fenômeno. Aí veio as categorias, aí meu filho competiu, eu fiquei extremamente emocionada. Foi super bem. Aí passou para a segunda etapa e a segunda etapa era à tarde. Não tinha nada para comer. Eu fiquei morrendo de vergonha do pessoal de fora de Belo Horizonte. Eles pediam comida por aplicativo. Aí o aplicativo tinha que encontrar lá dentro da universidade onde eles estavam. E nós fomos lanchar num fast food mais próximo, que lotou também, porque não tinha nada no bairro próximo e o tempo que a gente tinha para almoçar não era grande, com folga, né? A gente almoçou no fast food lá perto e voltamos. E eu já voltei com outra postura, já voltei com mãe de competidor. Já sentei no chão, já espalhei minhas coisas, já estava colocando o telefone para carregar em qualquer tomada lá fora e bebendo água de bebedouro. Tinha que descer 2 andares, que o banheiro do andar que a gente estava não estava funcionando. Eu voltei com a cabeça de Pequena Miss Sunshine. Já assistiram esse filme onde uma família inteira viaja numa Kombi para correr atrás do sonho da menina que era ser Miss? É um filme lindo, Pequena Miss Sunshine. Então, eu me senti no filme Pequena Miss Sunshine, no meio daquelas famílias que levam comida, levam lanche, ficam sentadas no chão, ficam passando calor, aperto, todo tipo de situação por causa do sonho da criança. Ai, muito Pequena Miss Sunshine esse dia. Me senti nesse filme. Eu achei que foi assim. E depois teve outro campeonato no ano seguinte. Mesma coisa. Sem estrutura nenhuma. Esse, pelo menos, era num lugar onde do outro lado da rua tinha uma padaria. Péssima, mas tinha. Mas era um calor, dessa vez não estava 45 graus não, tá? Tava 50. Também não tinha cadeira, mas o meu filho todo feliz, pingando lá, competindo, conheci mais gente, é um universo muito legal. Aí agora, esse ano, teve outro campeonato, eu já fui armada até os dentes. Você tá brincando? Campeonato.
A pior roupa, a menor quantidade de roupa, a maior quantidade de comida. Só que a gente ficou sabendo que ia ter uma lanchonete. Gente, chegamos lá, tinha não só uma lanchonete com tudo que você puder imaginar, como tinha comida japonesa que você podia reservar e seu prato para o horário de almoço, um cardápio super legal, lá dentro super fresquinho, ventilado, os meninos aí sim, em cima de um palquinho, então você conseguia assistir as competições, foi outro nível, calou minha boca, não falo mais mal de campeonato de cubo, foi outro nível, mas eu não deixei de dar minha mancada, né, gente? O silêncio absoluto, meu filho não estava competindo, estava treinando lá fora, que até o barulho deles treinando, eles são convidados a se retirar do recinto, porque fica fazendo aquele barulhinho de cubo, então eles ficam treinando do lado de fora, só entram quando vão realmente competir. E eu tava gostando do fresquinho, fiquei lá dentro. Aí fiquei um pouco entediada, esqueci que eu tinha tirado meu fone de ouvido, fui dar uma rolada no Instagram, abri um story, o negócio... Gente, a mãe do menino, porque as mães de competidor desses recordistas, elas são umas onças. Ela veio assim, ela nem pode xingar, porque ela me xingou em braille. Hã? Em braille não, em libras. Ela me xingou em libras, assim. Tipo, não pode. Eu falei, perdão, desculpa. Mas assim, foi 1 segundo, não desconcentrei ninguém não, tá? Sei. Eu tava lá no fundão, o desastre podia ter sido maior, mas não foi não. Mas é isso. Ufa! Ei, gente! Ei, ouvintes do Mancada Minha! Oi, Silvia! Ó, eu aqui de novo. Não achei que eu voltava tão rápido. Pois então, gente, aconteceu uma nova mancada. Eu tô em cartaz no CCBB daqui de BH com uma peça que se chama Las Choronas. E aí a gente tá ensaiando muito e todo dia no teatro, aí eu vou pro teatro. Foi ontem, eu fui pro teatro tipo umas 2 horas da tarde de carro e fiquei lá até 10 horas da noite. Aí deu 10 horas da noite, eu tô indo embora pra casa, eu vou embora como? De Uber. Eita! O que aconteceu? Deixei o carro no teatro, na rua atrás do teatro. Acontece, né? É, minha gente, final do ano tá chegando e eu só sei que foi assim. Aproveito pra convidar todo mundo pra vir ver o espetáculo, aproveitar e ver a Praça da Liberdade cheia de luzinhas. Quem for de BH, né? Porque eu sei que o podcast tem ouvintes no Brasil todo e fora. Beijo grande pra vocês tudo e um final de ano cheio de força e de maior atenção. Beijoca. Então é isso, pessoal. Brigadão por ter ouvido mais esse. Sejam espontâneos, expansivos, carismáticos, alegres e principalmente bem comunicativos. Assim, a gente vai ter sempre mancada para contar. Porque quem não entrega tudo não leva nada, né? Me dá uma moral lá no Instagram. Segue o @mancadaminha. Não se esqueçam de seguir, curtir, compartilhar, ativar a notificação, comentar. Isso é muito importante. O roteiro é meu e a edição é do Léo Correia. E a dica do dia é: a dor do parto é tão forte que a mulher pode ter uma noção exata do que a gripe faz com o homem. E é com essa que eu vou.